Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. Agora a questão que nos é apresentada é atração, como é que eu devo agir? E a pessoa nos pergunta, olá Adão, estava escutando o programa Aldeia Felicidade no dia 20 de agosto e você estava conversando com uma irmã sobre atração e eu não entendi bem como se deve mentalizar e não usar algumas palavras negativas. Paz e luz, obrigado pela atenção. Vitória do Espírito Santo. É de Vitória do Espírito Santo este e-mail. Então não tem muita coisa para falar, o e-mail não é muito explícito, né? Mas está falando sobre atração. E é claro, nós conversamos com ouvintes sobre atração, muitas vezes, não sabemos muito bem o que ela quis dizer, mas vamos falar alguma coisa sobre atração. Tudo aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher, está na lei. E a lei diz, aquilo que você semeia, você vai colher. Ora, e diz lá também, Jesus na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Quando o semeador sai a semear, ele não escolhe terreno, ele vai semear a semente. Depois, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Mas nós, como não falamos a palavra de Deus, a semente nossa é uma semente que vai, se fosse a palavra de Deus, ótimo, vai ter sempre um resultado bom. Mesmo que o chão seja pisoteado, e a semente morra, ela vai se transformar em adubo, aquele chão vai ficar melhor. Se os passarinhos levarem para outro lugar, essas sementes vão frutificar em outro lugar. Se tem poucas raízes, vai frutificar e vai também morrer logo, vai virar adubo. Está sempre melhorando o solo. É isso que faz a palavra de Deus, a palavra de Jesus em nossas vidas. Mas, se não é esta a semente, é aquilo que você é. Você é uma semente. Nós somos uma semente. E você está sempre semeando. Como é que você semeia? Você semeia com a sua cara, com a sua expressão facial, com o seu sorriso ou com a sua carranca. Você semeia com o seu tom de voz. Você semeia com a sua forma de andar. Você semeia com a sua postura. Você semeia com o conteúdo das suas palavras. Você semeia se você fala baixo ou alto. Se você grita, ou se você fala com clareza, ou você fala de uma maneira obscura. Tudo é semeadura. Uma pessoa ficou muito surpresa quando nos procurou no consultório e, de repente, ela foi orientada a mudar a maneira de se expressar. Porque, quando nós falamos com ela, em primeiro lugar, o coração estava para trás. E ela se queixava de como é que não tinha o amor que ela queria do mundo. Mas ela estava fechada para o amor. O chakra cardíaco estava para trás e ela estava aberta para influências negativas. Ou seja, ela se plugava sempre no negativo do outro e não deixava o amor entrar. E o mais importante de tudo era a incongruência da verbalização. Quando nós falamos que ela era incongruente, uma pessoa de curso superior, pós-graduada e tal, né, que era incongruente, ela ficou assustada. E então nós fizemos uma declaração de amor. Falei, vou fazer uma declaração de amor para você e você vai ver o que é incongruência. E comecei a falar, você é tão linda, maravilhosa, e sacudindo a cabeça negativamente. Eu te amo tanto, e enquanto eu falava eu te amo tanto, eu dizia com a cabeça que não. Então ela começou a rir, né, de uma maneira quase compulsiva, quase convulsiva, né, rindo do que eu estava fazendo. Eu disse, é assim que você passa essa mensagem para o universo. Quando você fala eu te amo, você está dizendo ao mesmo tempo também eu não te amo, com a cabeça. E tudo que você está afirmando, você está negando ao mesmo tempo. Como é que você pode querer que o universo dê uma resposta para você de maneira adequada? A outra coisa é o que diz a nossa autora do e-mail, a questão, não entendi a questão das palavras negativas. Se você falando palavras negativas, ou usando não de maneira inadequada, você também está semeando de uma maneira errada. Por exemplo, se eu digo para você que está aí me ouvindo, me assistindo, se eu digo assim, não pense em azul. Nossa, você já pensou em azul. Tudo ficou azul. Agora, se eu não quero que você pense em azul, eu preciso falar, pense em amarelo, pense em cor-de-rosa, visualize uma plantação de rosas vermelhas. Eu vou querer que você pense em outro número, eu preciso, noutra cor, eu vou falar da outra cor. E não aquilo que eu não quero, porque o nosso inconsciente não registra o não. Ele registra primeiro o positivo para depois pôr o negativo. Não faça isso, primeiro você pensa no isso. Mas quando você pensou, já pensou, não pode apagar.
A imagem já foi feita. E quando você... Olha, não pense naquele traste que passou você para trás. Só de falar isso, você que está aí me ouvindo, já começou a dar um sorrisinho e pensar naquelas pessoas que te passaram para trás. E eu falei para não pensar, por que você está pensando? É assim que acontece. Então nós temos que aprender a não usar palavras negativas, a usar as palavras de forma adequada. A propósito disso, tenho uma experiência muito interessante. Certa feita eu estava fazendo uma palestra na Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Estava falando, depois que eu fiz sobre oração. E depois que eu fiz a palestra sobre oração, era um mini seminário sobre oração. No final, eu disse que a prece das fraternidades estava um tanto quanto desatualizada, que eu compreendia perfeitamente que quando o comandante Armand, o comandante Edgar Armand, redigiu aquela prece das fraternidades, ela estava adequada. O comandante Armand, ele era militar, ele era da Polícia Militar, né? E aconteceu uma coisa muito interessante. O comandante Armand era da Polícia Militar, eu fui da Polícia Militar. Ele nasceu no dia 14 de junho, eu nasci no dia 14 de junho. Ele tinha um problema na perna esquerda, eu também tinha um problema na perna esquerda. Só que ele tinha uma capacidade extraordinária. Ele passou também por várias religiões, eu também fiz isto. Só que eu tinha uma capacidade que eu não chego nem aos pés. Então eu estava dizendo que do ponto de vista da psicologia e da neurolinguística, a prece era inadequada e precisava mudar. Eu estava fazendo a palestra e estava comigo na tribuna o meu querido amigo, que era diretor da fraternidade, o Dr. Dorival Sortino. E estava também a minha amiga, viva ainda naquela época, Dona Tirzá Ritter. Então eu disse que a prece das fraternidades, o comandante, como militar, ele redigiu assim: Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Depois, venerar os mensageiros celestes, a mesma coisa. Lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, a mesma coisa. Dá-nos força para lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Eu disse, com certeza, se o comandante estivesse vivo, ele já teria mudado essa prece. O Dr. Dorival Sortino deu um sorriso, enfiou a mão no bolso e tirou a prece nova das fraternidades. E a prece das fraternidades nova diz o seguinte: Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Ficou completamente diferente. Né? Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E esta é a prece que está tendo vigência na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, na maioria dos centros espíritas. Alguns ainda fazem a prece à maneira antiga. Tá? E o Dorival me disse que aquela prece que ele tinha no bolso e tirou naquele momento em que eu estava fazendo o discurso, na tribuna, lá na Avenida Valdemar Ferreira, na cidade universitária, lá no Butantã, a fraternidade naquela época ainda funcionava lá. Era exatamente o comandante Armand havia ditado aquela nova prece. E eu estava lhe dizendo que se ele fosse vivo, ele ia fazer diferente. Então, veja, por quê? Porque é a atração. Tudo aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa semeadura. Jesus diz assim, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserdes, você vai se livrar das consequências no dia do juízo. O Salomão dizia, na palavra, ou seja, na fala, está a vida e a morte, está o poder da vida e da morte. Na palavra está o poder da vida e da morte. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, que nós atraímos com isso. Então vamos falar palavras positivas sempre. Algumas pessoas têm a mania de fazer perguntas assim, você não vai em tal lugar? Por que não perguntar, você vai a tal lugar? Você não vai fazer isto? Por que não perguntar, você vai fazer isto? Outras se não, diz assim, você não fez tal coisa? Não vai perguntar, você fez tal coisa?
Você não quer tal coisa? Vai te perguntar, você quer tal coisa? Tire o não da sua vida e comece a pôr o sim. Porque pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. Como disse Jesus, né? De nenhuma palavra frívola que disserdes, você vai se livrar das consequências no dia do juízo. E o que é a palavra frívola? É que a gente fala, e se alguém reclama, você fala assim, mas essa é maneira de dizer, é força de expressão. Jesus diz, palavra frívola, ou seja, até aquelas palavras que você fala por brincadeira, delas você vai ter que dar satisfação no dia do juízo. Vai ter que cuidar disso. Então, vamos ver agora o outro e-mail. A pessoa diz, filho de 20 anos está com surdez súbita. E a mãe preocupada não sabe o motivo da doença e teme não existir tratamento. E ela diz, bom dia, doutor Adão, meu filho de 20 anos está com surdez súbita. Um zumbido no ouvido que está deixando o rapaz perturbado. E que ele usa 3 tipos de medicamentos. Porém, o que preocupa é que se esses medicamentos não fizerem efeito, ele poderá ficar assim para sempre. E não sabemos a causa e não existe outro tratamento para ele fazer. Então ela pede, me ajude por favor e um grande abraço. Olha, minha querida, essa história de zumbido no ouvido, de surdez, aqui você, o filho dela, né, quando ela diz assim, ela tem um filho da idade, não me lembro bem a idade do filho, né? Quando o filho tem 20 anos. E tem isso. Olha, é interessante. Nos meus 16 anos, meus 14, 15, 16 anos, eu sofri de sinusite. Tem algumas doenças que são muito interessantes, né? Sinusite. Perdi o couro da testa de tanto ficar com aquela lâmpada de infravermelho na minha frente, ficar com a testa ali encostada. Que esse era o tratamento que se dava para sinusite. Até que um dia eu recebi um passe e a sinusite desapareceu. Mas eu fui parar numa atividade espiritual. Mais tarde, eu passei a ter a mesma coisa que esse rapaz, zumbido no ouvido. Até descobri que aquele zumbido no ouvido, que começou a me trazer muitos problemas, estava assim, de repente, vinha o zumbido para o ouvido. E quando vinha o zumbido para o ouvido, toim, zum, né? Até que um dia eu já estava em trabalhos espirituais, bem envolvido. Aí o mentor me disse que aquele zumbido era uma espécie de aviso de que eu estava trabalhando. Eu tinha mediunidade e onde quer que eu estivesse, eu estava de plantão. E os mentores, quando precisavam de energia, simplesmente sintonizavam comigo. Quando estava algum trabalho no plano espiritual, sintonizava comigo. E aí vinha aquele como uma espécie de aviso. Vem uma energia pesada aí e você vai ser necessário. Pode começar a rezar. E eu rezava. E aquilo passava. Até que a coisa eu fui ficando mais sensível e ficou pior. Aí eu comecei a ter outros problemas, acontecer outros fenômenos, e eu não tinha consciência de que tudo era espiritual. Fui ao médico. Aí comecei a ser tratado de labirintite. Andava na rua segurando os prédios, me apoiando nas paredes para não cair. Até que descobri que tudo era mediunidade. Aí comecei a ter controle. Aí comecei a me transformar numa antena. Por quê? O zumbido desapareceu e ficou só a sensação de zumbido. Quando vinha aquela sensação de zumbido, opa, vem vindo coisa por aí. Começava a rezar. Só antecipei as orações. E quando antecipei as orações, comecei a ter controle sobre esse zumbido e sobre a tontura. Só que esse controle não é total. Ainda um dia desse eu estava com a minha mulher na rua 25 de março. Ele entrou numa loja para fazer compras e eu fiquei do lado de fora esperando. E aquele barulho infernal ali, de repente, começou a me dar tontura, como se eu tivesse com labirintite. Então comecei a me sintonizar, eu estou sempre rezando, né? Porque a carga em cima não é brincadeira. Comecei a sintonizar e verificando, nossa, o que é isto aqui? Era um verdadeiro burburinho terrível de energias pesadas, de
toma lá da cá, de ganhar dinheiro, de levar vantagem, de fazer negociatas. Eu simplesmente peguei o telefone, eu estava dentro da loja, liguei e disse, olha, estou te esperando na rua tal, número tal, que é um lugar onde estava com menos gente, tal, onde eu poderia ficar numa espécie de prece mais adequada. Muitas vezes acompanhava minha finada esposa, Dona Maria Tereza, a supermercados, a shoppings, e dependendo da situação, o lugar onde entrava, de repente ela tinha que ficar sozinha. Quando no antigo mapping, entrávamos os dois no mapping, de repente eu tinha que sair, ia sentar-me lá no muro do Teatro Municipal e ficava rezando, enquanto ela ficava fazendo as compras dentro do antigo mapping. Porque ali o burburinho é de tal maneira que afeta. Tudo depende da mediunidade. Cuida da mediunidade do seu filho, viu, minha querida? Leve a um centro espírita para que ele seja assistido. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.